Fala galera, estamos aqui para mais uma aula de filosofia, comigo, claro, o professor Bruno, e o tema da aula de hoje, Renascimento. Isso mesmo, Renascimento científico, um movimento iniciado ainda na Península Itálica por volta do século XII, mas que vai trazer profundas marcas, principalmente no que se refere à transição da Idade Média para a Idade Moderna, do pensamento medieval para o pensamento moderno. E, óbvio, nós não poderíamos começar a falar dos teóricos, conhecidos como teóricos renascentistas, sem iniciarmos com uma caracterização desse movimento. Então, vejam só, o Renascimento, ele tem, ou teve, aliás, como características o racionalismo, o humanismo, o otimismo, o naturalismo, a retomada das concepções da cultura greco-romana, ou seja, se durante a Idade Média, durante toda a Idade Média, nós tivemos a Igreja como um principal fomentadora do conhecimento e principalmente um conceito de teocentrismo, Deus como centro de todas as coisas, a partir do Renascimento, o homem com o seu antropocentrismo, assume essa condição. Não é mais Deus o responsável por tudo que acontece, mas sim o próprio homem, o próprio indivíduo. E esse homem, esse indivíduo, ele vai fundamentar-se principalmente na sua razão, na sua consciência, na sua capacidade de produção de conhecimento e vai enaltecer principalmente os aspectos do próprio homem, que nós chamamos de humanismo. O que é o humanismo? É um enaltecimento dos valores do homem. O que é o naturalismo? É você não mais recorrer a uma divindade, é você buscar na natureza elementos que expliquem os fenômenos que ocorrem na própria natureza. E é exatamente nesse sentido, é exatamente nesse momento, onde o homem coloca sua razão acima de todas as coisas, onde o homem passa a enaltecer, a supervalorizar as suas qualidades, onde o homem começa a buscar na natureza elementos que expliquem as coisas que ocorrem na natureza, que nós teremos desenvolvido outros dois aspectos do Renascimento: o otimismo e o individualismo. Bruno, como assim o otimismo? Sim, a esperança que a ciência, que o conhecimento humano possa conduzir os indivíduos para um bem-estar, para uma felicidade, para uma vida muito melhor. E essa característica, esse otimismo, vai ser ridicularizado no livro Cândido, ou do Otimismo, de Voltaire, onde ele tece duras críticas à figura filosófica de Leibniz, na ideia de Cândido, um indivíduo que vai começar a sofrer os percalços da vida, mas que encontra em Dr. Pangloss um indivíduo que sempre vai dizer que vivemos no melhor dos mundos possíveis. E é exatamente esse otimismo que nasce junto com o Renascimento, um otimismo de que a razão humana, o naturalismo e, consequentemente, esse humanismo conduziriam todos para uma vida muito melhor. Então é nesse contexto que nós temos, de forma categórica, uma crítica mais contundente, não apenas à Igreja, mas também a todas as verdades produzidas pela Igreja durante a Idade Média. E é nesse contexto que nós temos o surgimento dessa figura, Nicolau Copérnico. E Nicolau Copérnico, ele foi importantíssimo para o que nós chamamos de Revolução Científica, simplesmente porque ele pôs em xeque uma das grandes verdades defendidas pela Igreja, o geocentrismo. E como vocês já estudaram em história, a Igreja, durante toda a Idade Média, ela defendeu, a partir dos escritos de Ptolomeu e de Aristóteles, que o movimento do universo era geocêntrico, ou seja, a Terra, na concepção do próprio Aristóteles, ficava parada, imóvel, e todas as outras coisas giravam em torno dela.
Copérnico, a partir da observação do movimento dos corpos celestes, chega à seguinte conclusão: o movimento não é geocêntrico, o movimento é heliocêntrico, ou seja, o Sol. Isso mesmo, o Sol seria o centro do universo e não mais quem? Não mais a Terra. E aí o que é que vai acontecer? Simples, galera. Quando Copérnico chega e diz que a igreja estava errada, que Aristóteles estava errado, que Ptolomeu estava errado, mais do que uma simples constatação, ele estava colocando em xeque todas as verdades produzidas pela igreja desde a derrocada do Império Romano por volta do século V até aquele período. E é exatamente por isso que ele é considerado um dos pilares da Revolução Científica. Revolução Científica que vai ter sua continuidade com Isaac Newton, com Galileu Galilei, com Giordano Bruno, com René Descartes e por aí vai. E já que nós falamos sobre Galileu Galilei, esse indivíduo teve uma sorte um pouco melhor do que a de Copérnico. Bruno, como assim? Qual foi? O que aconteceu? Qual foi? O que aconteceu com Copérnico? Por conta da sua defesa do heliocentrismo, ele acabou sendo condenado à morte, ele acabou sendo taxado como herege, e a punição nessa época para heresias era, em sua maioria, a questão da fogueira. Então ele acabou sendo condenado à morte. Galileu Galilei também teve um problema com a igreja. Bruno, por quê? Simples. Galera, Galileu Galilei era um matemático e contribuiu para os avanços das concepções de Copérnico e, consequentemente, do heliocentrismo. E ele começa a escrever sobre o heliocentrismo, ele começa a provar que Copérnico estava certo, e isso começou a incomodar a igreja. O Papa Urbano VIII ficou sabendo sobre o livro O Diálogo, livro escrito por Galileu, onde ele cria dois personagens fictícios, Salviati, que defenderia o heliocentrismo, e Simplício, que defenderia o geocentrismo. O Papa ele ficou enfurecido quando soube do nome Simplício, porque dava a ideia de algo pejorativo, de algo depreciativo da concepção defendida pela igreja. E o Salviati como o Salvador, aquele que vai trazer a verdade. E era exatamente essa a intenção de Galileu, de confrontar a igreja, de demonstrar que a igreja estava errada ao defender o geocentrismo. E vamos mais. Por isso, ele foi condenado a uma prisão perpétua em sua casa e foi obrigado a negar tudo aquilo que ele havia defendido. Mas o que vai marcar a trajetória de Galileu Galilei não é apenas o seu problema com a igreja, mas também a desconstrução das ideias de Aristóteles. Como vocês já estaram em física, segundo Aristóteles, a queda dos corpos de massas diferentes também geraria um resultado diferente. Bruno, como assim? Simples. Segundo Aristóteles, se dois corpos com pesos diferentes fossem jogados ao mesmo tempo, o objeto de maior peso, ele chegaria ao solo muito mais rápido do que o objeto mais leve. Galileu Galilei vai até a Torre de Pisa, solta dois objetos de massas distintas e ele constata o seguinte: Aristóteles estava errado. Dois corpos de massas distintas tendem a manter a sua velocidade a chegar no solo ao mesmo tempo. 1-0 para Galileu Galilei. A segunda, o movimento dos corpos. Segundo Aristóteles, o que era que nós teríamos? Corpos em movimento precisam de um impulso para permanecer em movimento. Galileu Galilei
faz alguns experimentos e diz, novamente Aristóteles estava errado. Corpos em movimentos, para interromper esse movimento seria necessário um outro gerando uma força contrária. Opa, 2-0 para Galileu em relação a Aristóteles. O último, a natureza dos astros celestes. Segundo Aristóteles, os astros celestes seriam perfeitos e cristalinos. Galileu Galilei ampliou em aproximadamente 30% a capacidade de uma luneta e vai constatar o seguinte: a Lua, por exemplo, tem em sua estrutura crateras e um terreno irregular. E ele vai dizer o seguinte, que não eram cristalinos, não eram círculos perfeitos, como defendia Aristóteles. Óbvio, nós já estamos falando de Galileu Galilei com maior tecnologia e ele constatou essa questão da natureza dos astros celestes porque ele dispunha de mais equipamentos do que Aristóteles, que fez todas as suas teses, teorias, a partir do olho nu, enquanto Galileu Galilei recorreu ao que nós chamamos hoje de telescópio. Então, galera, é isso. 3-0 para Galileu em relação a Aristóteles. E mais do que isso, o que é que nós percebemos? Que ele contribuiu para a desconstrução das ideias defendidas pela Igreja Católica durante a Idade Média. Ficamos por aqui. Beijão e até a próxima aula.